Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou desenvolvedor da Bluesoft e eu vou falar aqui sobre as vantagens do Enum, né, os poderes do Enum. Muitas vezes a gente começa a aprender uma linguagem e às vezes não sabe nem quais são as funcionalidades, as vantagens e os benefícios que essa linguagem nos traz no dia a dia do desenvolvimento. E eu lembro que quando eu comecei a desenvolver com Java, quando eu vi que o Enum faz isso, eu fiquei impressionado. Falei, caraca, que negócio da hora. Se eu não peguei logo no começo, eu fico pensando como que o cara que criou é inteligente, né, velho? Porque eu falei, mano, ele tem muita coisa, assim, é uma sacada muito legal. E ele entrou só a partir do Java 5, ele demorou muito para entrar. E qual que foi o motivo do porquê que a comunidade Java precisou criar um Enum, né? O que seria um Enum? Ele nada mais, nada menos que constantes no nosso sistema. Por exemplo, dias da semana. Como que eu vou representar os dias da semana no meu sistema? Eu vou criar um cadastro do dia da semana, uma tabela no banco de dados do dia da semana só para cadastrar a semana, sendo que é um valores fixos, eu nunca vou mudar. Então, o que o pessoal fazia? Eles simplesmente criavam uma classe com os tipos lá. Por exemplo, tipos de documento. Existem só esses 3 tipos de documentos por enquanto no meu sistema, não vou precisar mais. Então, eu simplesmente definia. Um vale 0, outro vale 1, e o documento CNPJ, por exemplo, vale 2. Então, eu definia essas constantes no meu sistema. Só que qual que é o problema disso? O problema é que não é seguro, né? Vou dar um exemplo. Se eu simplesmente criar o documento e passar o tipo para ele, eu quero passar um tipo. Eu simplesmente posso jogar um set aqui, mas o set não existe, né? Então eu não tô garantindo que esse sistema pode estar correto, pode trafegar dados sem ele estar correto, né? Então eles já viram que tem esse problema. Só que desenvolvedor Java, ele é malandro, ele sempre tenta bular esses problemas. Então o que ele fez? Ele simplesmente cria um Enum, uma classe Enum, deixa o construtor privado e, por exemplo, esse é um exemplo de true ou false, né? E ele cria um new Enum. Então dessa forma você continua tendo as suas constantes, só que você resolve o problema do type safe, ou seja, se eu tivesse um tipo de documento daquele formato lá dando new, esse set tipo documento eu não poderia passar um set aqui, eu ia ter que passar um objeto do tipo documento, então não teria como ele fugir. Então resolveria esse problema. Esse foi um dos motivos deles criarem, né? Vamos passar essa parte aqui, que senão vai dar tempo. Um outro motivo de eles terem criado Enum são quando essas constantes têm relações com outros dados. Por exemplo, vamos supor que dentro do meu tipo, do tipo de documento, ele precisa de um formato. Dependendo do tipo, eu preciso de um formato. Ou seja, o meu objeto tipo documento, ele está relacionado com o formatador. É a mesma coisa de, por exemplo, um cadastro de pessoa. Quando a gente tem pessoa, ela tem nome, só que no meu sistema eu não quero que uma pessoa seja reconhecida só pelo nome. Eu quero que ela seja reconhecida também pelo CPF, por exemplo, RG. Então eu preciso, dentro dessa pessoa, relacionar ela com nome, o atributo de CPF, de RG e assim por diante. Com Enum, com constantes, eu já não consigo fazer isso. Como que eu, por exemplo, uma constante, vamos supor que dentro do meu sistema tem uma constante tipo pessoa. E essa tipo pessoa, ela tem várias coisas relacionadas nela. Com constantes eu não consigo fazer isso. Aí o que eu tenho que começar a fazer? Fazer switch case, que é nada mais, nada menos do que um if else bonitinho, né? Então a gente mantém a complexidade aqui. E isso aqui pode ir aumentando conforme a gente vai dando manutenção nessa classe. Então, como resolver isso, né? Aí que veio a sacada de criar Enum no Java, que entrou a partir do Java 5. O que ele faz? Ele cria o seu tipo, né, fixo, RG, CPF, CNPJ, e a gente pode colocar dados relacionados a ele. Por exemplo, esse RG não tem formatação, mas cadastro tem, o CNPJ tem, então eu começo a relacionar esses objetos aqui. E o que eu ganho com isso? O Enum, ele tem estado e comportamento. Quando a gente fala de estado e comportamento, o que a gente lembra? Objetos. Objetos
o enum é nada mais, nada menos do que um objeto. Então, quando você trabalha com objeto, você ganha várias como se fala? Vários benefícios. Muito obrigado, senhor Ismael. Vários benefícios. E olha como que fica o código agora com o enum. Aquele código aqui, com esse switch aqui, ficou simplesmente assim. Ou seja, eu tirei a estratégia desse cara, tirei a complexidade dele e joguei para quem realmente deve fazer isso, que é o tipo do documento. Porque todo lugar que eu usasse esse documento, eu teria que sempre ficar formatando e chamando aquele código switch lindo. Então, quais são as vantagens do enum? As vantagens, eles são imutáveis, isso é ótimo para ambientes com alta concorrência. Eles são singletons, ou seja, a JVM sabe lidar muito bem com ele, a gente não precisa... Normalmente, singleton, a gente lidar com os objetos singleton dá um pouco de trabalho, então a JVM já cuida disso, é muito bom. Sua natureza polimórfica, né, cria um objeto. Você pode fazer inúmeras coisas, estender, fazer interface, métodos abstratos. Você ganha vantagem da orientação do objeto igual ao do Java. Você pode fazer, por exemplo, strategy, que a gente acabou de fazer um strategy. Você começa a trabalhar com padrões de projeto. Ele já tem o equals and hashcode bem implementado, toString. Você pode comparar com um comparador igual a igual. Esse comparador igual a igual ele é muito mais rápido que o equals, apesar de que hoje em dia não faz muita diferença, né? Porque as máquinas são tudo power, sei lá. E facilmente serializado para string ou int. E a sua própria int coleção, que é o tipo enum coleções que é type safe, que é enum map e enum set. Essa é uma das vantagens quando a gente começa a usar enum. E é isso, pessoal. Obrigado.